O irmão Davidson nos pediu que pudéssemos falar hoje um pouco a respeito da influência que há entre as nossas emoções e as nossas ações. E eu queria, para isso, usar como base o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 13. E diz assim, aqui em minha Bíblia, né? 1 Reis 19, verso 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Interessante que as emoções, elas desempenham um papel crítico em como vivemos as nossas vidas. Elas influenciam o nosso modo de agir, nosso modo de pensar e, consequentemente, elas afetam também as nossas decisões. É interessante que em 1970, um psicólogo chamado Paul, ele apresentava uma lista de emoções básicas sentidas por todas as pessoas de todas as culturas do mundo, sendo essas emoções a felicidade, a tristeza, o nojo, o medo, a surpresa, a raiva, o orgulho, a vergonha e também a excitação. Em anos recentes, agora em 2017, outros estudiosos apresentaram numa revista americana, uma revista chamada Procedimentos da Academia Nacional de Ciência, um estudo onde eles identificaram 27 categorias diferentes de emoções, sendo que essas emoções estão interligadas entre si, gerando assim um impacto muito maior nas nossas ações, nas nossas atitudes. Uma dessas emoções que esse estudo categoriza é a felicidade. Eles mostram então que a felicidade é um estado emocional agradável, caracterizado por sentimentos de contentamento, alegria, gratidão, satisfação e bem-estar, sendo demonstrada principalmente por meio de sorrisos, de uma postura relaxada e de uma maneira de falar alegre e também agradável. Um outro detalhe que esse estudo apresentou, na verdade que ele confirmou, é a íntima ligação entre felicidade e a saúde. Ao concluir que pessoas felizes, elas têm uma maior longevidade, uma maior satisfação conjugal, são mais contentes com aquilo que têm e desfrutam de muitos outros benefícios em sua vida. Por outro lado, esse estudo também confirma que a falta de felicidade ela está associada a uma variedade de mazelas na área da saúde, como estresse, ansiedade, depressão, solidão, gerando com isso uma baixa imunidade e uma maior ocorrência de inflamações pelo corpo e uma menor expectativa de vida. Bem, ao falarmos sobre as emoções e o comportamento, um dos personagens que podemos usar para ilustrar isso é, obviamente, a história do profeta Elias. Esse personagem bíblico, onde a sua história aparece no livro de 1 Reis, nos apresenta, especialmente no capítulo 19, um relato de sua fuga após ele ter sido ameaçado por Jezabel e a maneira também como Deus lidou com o profeta naquele momento de crise. Bem, o contexto dessa história é a idolatria que o povo de Israel estava vivendo. Nesse cenário, Deus envia o profeta para que ele pudesse se apresentar a Acabe e anunciar uma seca. 3 anos e meio depois dessa primeira aparição diante do rei Acabe, o profeta retorna, se apresenta novamente ao rei e diz a ele que reunisse os profetas de Baal, reunisse os profetas do poste ídolo e todo o povo de Israel. E no momento em que todos estavam reunidos ali no monte,
o Senhor então manifestou o seu poder sobre os ídolos falsos, consumindo totalmente o sacrifício preparado por Elias. Além disso, naquele momento Elias também ordenou a morte dos profetas de Baal. Na sequência, então, o profeta avisa ao rei Acabe que se preparasse, pois a chuva que havia faltado naquele período de 3 anos e meio estava a caminho. E isso logo aconteceu. Porém, essa cena de vitória, ela muda. Lá no capítulo 19, verso 2, quando Jezabel, ao ser informada de tudo que havia acontecido, ela manda uma mensagem ao profeta. Ela diz a ele que, ela diz a ele que se no dia seguinte Elias ainda estivesse vivo, ela estava naquele momento fazendo um juramento para que isso não acontecesse. Jezabel estava jurando pelos seus deuses que destruiria Elias, assim como ele havia destruído os profetas de Baal. Essas palavras, elas encontraram o profeta num momento em que ele estava completamente vulnerável. E essa palavra aqui ela é importante, vulnerabilidade. E isso mexeu profundamente com as emoções do profeta, desencadeando com isso uma série de ações ligadas a uma crise depressiva. Bem, o capítulo 19 mostra então que Elias ele sentiu medo e por causa do medo ele fugiu. O medo em si, ele não é ruim. A depender da situação, o medo serve como uma ferramenta de proteção. O problema começa quando o medo tira de nós a capacidade de analisar e agir racionalmente. O medo se torna um tremendo prejuízo quando ele nos domina e, com isso, não nos permite agir da forma como de fato necessitamos agir. O verso 4 do capítulo 19 descreve para nós uma outra questão que Elias apresenta. Ele sentiu necessidade de isolamento. A necessidade de isolamento, ela é vista quando o profeta ele deixa seu servo em Bezerba, procurando solidão. Ela é vista quando ele avança deserto adentro, né? Ou seja, procurando mais lugares solitários. E isso nos mostra que a necessidade de isolamento ela é um sinal muito importante, tanto a ser observado em nós, quanto naqueles que estão ao nosso redor. A busca por isolamento, fora dos padrões normais, não é algo saudável, não é algo bom, é algo que precisa funcionar como um alerta. Bem, outra questão importante aparece no verso 4 do capítulo 19. Aqui é o momento em que o profeta ele expõe o seu desejo de morrer. Ele fala isso para Deus. Sabe, queridos, alguém que deseja a morte não é porque não ame a vida. Normalmente, a dor emocional nesses períodos ela é tão grande que a morte é vista como um alívio, uma cura ou uma fuga. Mas, no fundo, aquilo que a pessoa mais deseja é viver. Viver em paz, viver bem, viver livre daquela dor. Porém, quando alguém ou mesmo um de nós se sente assim, significa que já passou da hora de pedir socorro. Significa que é hora de procurar ajuda, de procurar auxílio. Bem, o verso 10 apresenta ainda uma outra questão. A necessidade que o profeta tinha de se queixar, de colocar para fora aquilo que ele trazia dentro do coração. O profeta aqui apresenta então 3 queixas que estavam mexendo com as suas emoções. Ele diz a Deus que somente ele tinha se mantido fiel. Ele também diz ao Senhor que o povo havia sido infiel e que os profetas de Deus haviam sido mortos. E certamente, e aí vem a terceira queixa, né? O profeta via que ele havia ficado só e na sua concepção ele seria o próximo aí, né, a ser morto. Bem,
queixas revelam insatisfações. Essas insatisfações elas podem ter fundamentos ou podem apenas ser indícios de questões mais profundas, de questões que estão em desequilíbrio, né? Bem, é preciso atenção. Sempre que nós apresentamos queixas ou que alguém chega a nós apresentando queixas, é preciso atenção se isso realmente tem fundamento ou se isso é sinal de uma outra coisa, é sinal de um desequilíbrio emocional, sinal de que a vida interna pode não estar bem, pode não estar saudável. Agora, como é que Deus lida com o profeta? E aqui nós temos algumas lições. Na primeira parte, as reações do profeta, a gente tem alguns alertas. Mas nessa segunda parte, nós vamos ver aqui algumas coisas importantes para nós, né? Que servem de conselho para nós. O verso 5, 6 e 9, Deus ele procura trabalhar com o profeta no sentido de que ele tivesse descanso. O verso 5 e 6, o profeta ele simplesmente dorme, ele tem uma vontade tremenda de dormir. O sono é uma necessidade extraordinária, é uma necessidade muito importante. Uma boa noite de sono, ela traz muitos benefícios. Perda de peso, para quem assim necessita. Prevenção ao câncer de mama. Uma boa noite de sono melhora o bom humor, né? Melhora a alegria e traz aí uma série de outros benefícios. A pergunta aqui é, você tem cuidado do seu sono? Será que nós temos dado atenção a esse dispositivo que o Senhor deixou em nosso corpo, em nosso organismo, para cuidar da nossa saúde, das nossas emoções? Você tem dormido o suficiente? Alguns precisam de 6 horas de sono, outros um pouco mais, outros talvez um pouco menos. O ponto é que todos nós precisamos estar alertas a uma boa noite de sono. Bem, o verso 6 e também o verso 8 destacam ainda que Deus proveu ao profeta alimento e água. Veja, alimento e água, assim como o sono, são necessidades básicas. Já dizia um ditado antigo, né? Que o peixe morre pela boca. E o pecado, ao entrar neste mundo, ele usou, dentre outras coisas, o apetite. Fez uso do apetite. Uma das tentações que Jesus enfrentou no deserto foi exatamente ligada ao apetite. Alimentação saudável é algo que interfere não apenas em nossa saúde física, mas também no bom humor, também na forma como nos sentimos. Quantas vezes uma dor de cabeça, uma enxaqueca, não é nada mais, nada menos do que resultado de falta de água no organismo ou de alguma coisa que nós não deveríamos ter comido, né? E fizemos então a ingestão daquele alimento. Você tem dado atenção à sua alimentação? Você tem bebido água o suficiente? Nós, adventistas, temos um privilégio extraordinário. Temos uma vasta orientação nesse aspecto, por meio do espírito de profecia e também de outros materiais. É muito importante comermos não apenas aquilo que é gostoso e agrada ao nosso paladar, mas nos alimentarmos daquilo que é saudável. Como também é extremamente necessário tomar água, não apenas quando estamos com sede, mas nas horas certas, nos momentos certos e também na quantidade certa. Você vive para comer ou come para viver? Esta é também uma reflexão importante nesse aspecto aqui. O verso 8 do capítulo 19, o profeta recebe uma ordem que ao se alimentar, ao ingerir água, ele deveria caminhar, ele deveria fazer aí uma atividade física. Veja, o exercício físico aparece aqui como uma das formas que Deus estava usando para tratar o profeta. A depressão de Elias
pedia cama, fazia com que o profeta sentisse apenas o desejo de ficar estagnado. Mas Deus ordenou ao profeta, orientou a ele, que caminhasse por 40 dias. Um dos remédios essenciais para a saúde mental é o exercício físico, especialmente para aqueles que têm um trabalho sedentário. A atividade física, ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Nós precisamos nos exercitar, o nosso corpo pede isso. A produção de hormônios e de determinadas substâncias como dopamina e outras mais estão muito relacionadas ao exercício físico. E esses hormônios equilibram o nosso organismo, essas substâncias são responsáveis pelo bom humor, pela prevenção de doenças e por tantas outras coisas. Por isso, nós precisamos de exercício físico. Bem, outra questão importante que aparece aqui está no verso 9. Quando Deus ele se aproxima do profeta na hora e no momento certo. Enquanto Elias não estava pronto para o diálogo, e isso nós vemos nos versos anteriores, o Senhor deu apenas ordens necessárias, ligadas à alimentação, água, exercício e para onde ir. Mas no verso 9, o Senhor ele se aproxima e ele procura ter um diálogo com o profeta. Aqui nós vemos algo que Salomão já havia escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, onde ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado, tudo tem sua hora. Veja, Deus respeitou o momento do profeta. Com isso, nós podemos aprender a necessidade de também respeitar o nosso tempo e respeitar o tempo das pessoas. Respeitar o tempo para o descanso, respeitar o tempo para parar e refletir, respeitar o tempo emocional, o tempo das emoções. Todos nós sabemos que quando uma pessoa está irritada, está nervosa, não necessariamente aquela é a melhor hora para se aproximar e dialogar, né? Às vezes é melhor esperar um pouquinho. Todos temos um tempo e esse tempo precisa ser respeitado. Ao se falar de tempo, uma palavra que nos vem à mente, que anteriormente ela era bastante desconhecida, né? Mas que agora ela tem se tornado presente, é a síndrome de burnout, né? Ou burnout. Essa é a síndrome do esgotamento profissional. Especialistas que tratam de distúrbios emocionais, eles dizem que essa síndrome ela é percebida por uma exaustão extrema, por um estresse, por um esgotamento físico, resultante de situações, seja no ambiente de trabalho, situações desgastantes, situações que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Esses especialistas apontam também que a principal causa do burnout é justamente o excesso de trabalho, pela falta de equilíbrio, pela falta de ajustamento entre o nosso tempo, o tempo do nosso organismo, com as demandas que às vezes nós tomamos e elas vão muito além da nossa capacidade. Bem, é preciso ter equilíbrio, né? Respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo do nosso organismo e também respeitar o tempo daqueles que estão ao nosso redor. O verso 14 e também o verso 15, 16, 17 e 18, nós temos então esse diálogo de Deus com o profeta. O diálogo deu a Elias a oportunidade de colocar para fora o fardo que ele carregava dentro de si. Sabe, queridos, uma das profissões do momento são aquelas ligadas à terapia, ligadas à escuta, né? O mundo nunca utilizou tanto os psicólogos, os psiquiatras e os terapeutas de forma geral, ou aqueles que trabalham em áreas voltadas para o diálogo. Por meio do diálogo, Deus respondeu às 3 questões que o profeta havia colocado antes. Ajustou o foco do profeta, mostrando a ele coisas que ele não enxergava com clareza,
e que ele precisava então observar que não era bem assim. Todos nós necessitamos do diálogo, todos nós necessitamos de uma boa conversa uns com os outros. Quantas vezes fazemos uma visita, né, aqueles no âmbito pastoral, aqueles no âmbito mesmo social ou no âmbito de igreja, fazemos uma visita a uma pessoa, falamos às vezes 2 ou 3 palavras e passamos ali 15, 20 minutos, até 1 hora ou mais, apenas ouvindo a pessoa dizendo. E no final, então, ela nos agradece e ela diz assim: que bom que você veio aqui, você me ajudou muito. Nessas horas costumamos pensar assim: mas o que eu fiz? Na verdade, fizemos muito. Ouvimos, colocamos o nosso ouvido à disposição. Bem, um outro meio de diálogo que podemos observar aqui é a conversa do profeta com Deus e de Deus com o profeta. E isso é chamado de oração. Isso também pode ser definido como o estudo da palavra, o estudo da Bíblia. Veja que isso acontece num cenário onde Deus destaca o silêncio. Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, Ele também não estava no fogo. Ele estava num cicio suave. Silêncio tanto no aspecto físico para o momento de comunhão com Deus, como também silêncio emocional. O Salmo 46, verso 10, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é importante depositarmos aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas inquietudes, todo o barulho que há dentro da nossa mente, todo o barulho que há em nossa vida. Como precisamos disso para termos uma boa reflexão, para reorganizarmos as nossas ideias. No verso 9 e 13, o Senhor estimula o profeta à reflexão. Ele pergunta: que fazes aqui, Elias? Quantas coisas fazemos sem reflexão quando nós estamos agindo em resposta às nossas emoções, mas não estamos parando para analisar o porquê dessa ou daquela atitude e, mais ainda, as consequências disso lá no futuro. As perguntas de Deus ao profeta e a cada um de nós não têm a finalidade de informar a Deus, como a oração, que na maioria das vezes não tem o objetivo de dizer ao Senhor as nossas necessidades, até porque Ele já as conhece. Mas quando fazemos isso, o Senhor está permitindo que nos coloquemos numa posição de transformação, numa posição de mudança. Bem, uma outra questão que aparece aqui, além da reflexão, é quando, lá no finalzinho desse diálogo, né, no verso 17 e também 18, o Senhor ele restaura o senso de utilidade do profeta. Ele traz o profeta novamente à sua missão. Veja, queridos, quando Elias entrou numa crise, uma das primeiras coisas que ele perde foi o seu senso de utilidade, o seu senso de missão. A missão ainda não havia sido concluída. Elias deveria continuar em atividade, ainda havia muito a se fazer. Deveria ungir reis e formar um discípulo, neste caso o profeta Eliseu. A vida termina, e aqui vem algo importante para pensarmos. A vida termina quando perdemos o senso de importância e de utilidade. Muitos aguardam ansiosamente o momento da aposentadoria. E quando isto chega, eles acabam entrando numa depressão porque perdem o senso de utilidade e se entregam à melancolia e não conseguem usufruir daquilo que tanto almejaram, daquilo que tanto esperaram. Todos temos um papel a exercer na sociedade. Todos temos um papel a exercer na família. Todos temos também um papel a exercer na igreja. Independente da idade e do momento em que estamos vivendo, é significativo que exerçamos esse papel e que não percamos o nosso senso de utilidade, o nosso senso de importância. Você já descobriu por que faz o que faz? Você sempre reflete a respeito do real sentido da vida? Se não, é hora de nós pensarmos sobre isso. É hora de nós darmos atenção a essas questões. Bem, e eu concluo lembrando
que as nossas emoções, elas influenciam o nosso comportamento e que nós precisamos estar alertas aos sinais que o nosso corpo nos apresenta, sinais que indicam que nós precisamos respeitá-lo. Talvez aqui uma excelente indicação são os 8 remédios naturais para trazermos a nós uma boa saúde física, mental e também espiritual, especialmente em se tratando de ter boas emoções e ações. Que Deus nos abençoe para que nós possamos considerar isto, considerar os conselhos de Deus e assim vivermos melhor e assim termos uma melhor saúde emocional e, consequentemente, física e também espiritual. Que Ele nos abençoe. Amém. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu esta manhã de refletirmos sobre este assunto tão importante. Ajude-nos, ó Deus, com a Tua bênção, a cuidar da nossa saúde emocional, estarmos alertas às nossas ações e, com a Tua ajuda, ó Deus, vivermos melhor, vivermos com mais qualidade, vivermos para a Tua glória. Abençoe, ó Deus, a todos estes que estão participando deste culto, abençoe a esta associação, abençoe o nosso dia, por favor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.